Hoje eu preciso tanto ouvir o céu. Já não é mais um vento assim falar. Meu coração precisa voltar. Daquela estrada empoeirada que feito uma flor que resistiu. Silêncio. Eu quero ouvir o que me diz. Quero saber se ele me ama. Quando acredita que estas coisas vão mudar. Sim. Eu me lembro de as coisas. Esta estrada que me traz até a mim. Boa noite. Chegando aqui, abrindo esse Por Fim no Vale da Rainha. Deixa eu colocar por aqui este celular direitinho, para poder cumprimentar vocês. Ótimo. Muito boa noite. Por isso que a gente está aqui reunido no Vale da Rainha,
E feliz também que a gente está falando sobre o encontro aqui no Vale da Rainha, dia 9, aqui presencialmente. Eu não tenho certeza se todo mundo conseguiu ver essas mensagens, porque a gente tem um grande fluxo de mensagens no grupo, o que é muito bom para a partilha, é muito bom para que a gente possa se conectar com outras pessoas e tudo isso. Mas por causa desse receio, inclusive deixa eu só verificar que isso aqui está sendo gravado. Está sendo gravado? Tá ótimo. Grata, gente. E o que eu vou fazer amanhã, só para verificar que todas as conversas que estão em andamento, boa noite, Beth, boa noite para cada um aqui, cada uma, para ter certeza que todas as conversas que estão em andamento, que a gente não interrompe nenhuma delas. Mas eu vou colocar o convite e de um dia para o outro eu vou travar as mensagens só para todo mundo conseguir acessar no grupo. Porque eu tenho a impressão que às vezes fica muita mensagem e a pessoa de repente não está vendo que tem esse encontro. E como é alguma coisa que a gente precisa programar, de repente, se a pessoa ficar sabendo que na quarta, que é no sábado, ela não vai conseguir fazer isso, porque, né, se a gente for pensar, acho que a Ana, não tenho certeza se ela está aqui, é aqui de Camanducaia, tem outras pessoas que já conhecem mais ou menos o caminho para cá, mas não é todo mundo. Então, eu acho bacana a gente fazer isso para todo mundo estar envolvido na história, né? Ou seja, ninguém perdeu uma mensagem, algo assim. Mas, de novo, a Ana está aí. Então, só para a gente não perder ninguém pelo caminho e, ao mesmo tempo, também não calar ninguém que esteja no meio de uma conversa. Hoje eu não consegui ver exatamente o WhatsApp, coisas aconteceram, e quero colocar aqui para vocês, inclusive, parte disso tudo. Porque ontem, quando tudo isso começou a acontecer, eu sempre fico pensando e um misto de pensamento e intuição do que a gente deve falar. E, geralmente, eu vou usando ganchos na nossa própria fala de um dia, em como, de repente, elas reverberam, ou perguntas, ou movimentos que chegam para que a gente crie esses assuntos. E não que seja alguma coisa que seja só importante para mim, alguma coisa que só eu esteja vendo da minha perspectiva. Algo que seja realmente coletivo para que a gente possa se relacionar com esse campo, porque, afinal de contas, cada um de nós sustenta esse campo. Então, o fato é que ontem eu, por alguma razão, e até pelos dias também, né? Porque agora tudo isso começou com a passagem do meu pai. Então, de 7 em 7 dias, pelo Bardo Todó, pelo livro tibetano dos mortos, a gente tem um portal que abre. De 7 em 7 dias, cada vez que vira a lua da passagem. Tem segundo o Bardo Todó, segundo os tibetanos, tem um momento que abre-se um portal que ali pode se encerrar todo tipo de sofrimento, miséria, que vai na alma, que vai no espírito, que lá é só alma e espírito. Importante também a gente dizer, até para que esse tema fique claro, e outra vez, eu estou seguindo esse lugar. Sim, Ana Paula, a lua vira amanhã, mas quando a gente pensa do período, 7 dias, foi bom que você falou isso, para ficar claro, 7 dias é o tempo de uma lua. Então, quando a gente pensa no Bardo Todó, na travessia, de 7 em 7 dias, ele teria o tempo de uma lua. Faz sentido? Então, a cada sábado a gente vai contando, ou seja, 7, 14, 21, até dar os 49 no dia, isso aí. Não a lua propriamente dita que está funcionando para cada um de nós, mas esse tempo lunar de mudança de fase de lua para cada passagem, para cada ser. Mas foi ótimo que você falou, porque provavelmente alguma outra pessoa também pudesse ter por aí isso. Bom, segundo essa tradição, em outras tradições também, a gente não perde a consciência quando a gente faz a passagem. Ou seja, e a gente, o mestre cachorro, o mestre, estou apontando aqui, que ele seja está aqui, o mestre gatinho também, ou seja, ninguém simplesmente faz a passagem e aí se percebe luz plena sem nome e adjetivo. Ou seja, de repente um iluminado consegue fazer isso, ou seja, mas comumente, para gente comum, como nós, mestre Elis Regina, que está aqui, ou seja, esse povo, geralmente a gente vai e a gente vai lembrando do que aconteceu, ou seja, a gente lembra também do nosso nome. Se alguém chama o nosso nome, segundo essas tradições, e daí não só o Tibete, dentro da Índia a gente tem isso também, a gente direciona quem foi embora pelo nome que tinha na Terra. Segundo o Bardo Todó, ou seja, segundo essa filosofia tibetana de ver, de se relacionar com a morte, enfim, com esse estudo, segundo o Bardo Todó, a consciência só apaga
quando passa pelo portal do nascimento, que é muito parecido, na África também se fala igual. Quando a gente estuda Nanã, por exemplo, ou seja, essa entidade que é guardiã dos portais de chegada e de saída, ela também, tanto que tem ela, algumas rezas para ela são justamente para que ela apague a nossa consciência num momento onde a gente não consegue lidar com aquilo, para que vá para o inconsciente. Não é que a gente apaga e que perde aquilo. Vai para o inconsciente e, ganhando maturidade, a gente lembra. Alguém já passou por um trauma de infância aqui? Ou XYZ, que tem a viver, não precisa ser um trauma, alguma coisa da infância, que se perdeu. E aquilo tinha um valor muito específico, que inclusive era um gatilho que desencadeava outras respostas para nós. Só que aquilo foi para o inconsciente. Aí um belo dia a gente cresce, a gente está com quem quer que seja em outro lugar, e é como se fosse uma sensação de déjà vu, a gente lembra o que aconteceu na infância. E aquilo dá uma resposta para a gente, ou seja, a gente não perdeu aquilo. O fato da gente não lembrar não significa que a gente exterminou aquele arquivo. Faz sentido? Então, ainda existe, a Leila comentando que teve algo assim, existe, então, essa referência de que está no lugar inconsciente. Então, quando a gente reza para Nanã, em termos dessa deidade, e outra vez, sem falar de que seja a Umbanda ou que seja qualquer outra religião, mas falando do ponto de vista mitológico, filosófico, está atribuído a ela esse apagar a consciência, que é o que eu não consigo lidar com isso agora, põe para o inconsciente. Quando eu tiver maturidade, você libera isso para mim. O portal se abre e aquilo vem. Tanto que muitas pessoas vão passando pela vida, muitos de nós, e um momento ou outro a gente começa a ter ideia por onde a gente andou. Todo mundo já deve ter tido alguma sensação dessa, acreditando ou não. Você pode ter tido a sensação e depois falou, nossa, como eu tô louca, esqueceu isso e tchau. Agora, provavelmente você já teve essa sensação de falar, eu estudei com tal pessoa, ou eu estive em tal lugar, ou eu lembro de tal cerimônia, ou o que quer que seja. Então, agora, de novo, a gente pode ter, logo em seguida disso, que besteira, tô louca, imagina, esquece isso. O fato é que está no inconsciente e a gente tendo maturidade, isso se levanta. Inclusive, na Índia, se diz que quando a pessoa se ilumina, ela consegue se lembrar para frente e para trás, porque essa coisa do tempo vira uma coisa muito relativa, porque não é mais algo relacionado, passado, presente, futuro. É um lugar atemporal, onde é esse eterno agora, que eles dizem. Então, esse eterno agora se vê tudo. Só que se vê tudo em relação ao que acontece naquele momento. O que isso quer dizer? Que qualquer pessoa que possa predizer o futuro vai predizer com a reserva de que aquele futuro só vai acontecer se a gente continuar fazendo exatamente o que a gente está fazendo hoje. Aqui vai ser bom com Elis Regina passando com o rabo no fio e derrubando tudo. Então, só para a gente entender as dinâmicas, ou seja, que o futuro, mesmo quando a gente diz, isso aqui está no futuro, eventualmente alguma coisa do inconsciente sobe e aquele futuro muda. Tem até uma história indiana, e eu ainda não cheguei no ponto, mas eu vou chegar, então senta que lá vai assunto, mas é só para a gente conseguir construir esse campo e entender para onde a gente está indo na comunicação. Tem, inclusive, uma parábola, uma história, enfim, que fala de um sujeito muito pobre e um outro sujeito muito rico, e os dois estão procurando saber o futuro. E, basicamente, o sujeito que era muito pobre, por esse sujeito que lê o futuro, mas ele não queria ler o futuro, ele fala, não quero falar a respeito disso, que depois vocês ficam tudo me perseguindo, as coisas mudam, vocês não entendem por quê. E aí esses dois ficam tanto no pé dele que ele acaba falando o que vai ser. E, basicamente, esse que era pobre vira rico e o que era rico vira pobre. Não, o que era rico morre. Algo assim. E aí chega no prazo de 1 ano, 2 anos, ele vai lá e fala assim, olha, desculpa, você não está sabendo de nada. Não está sabendo de nada, porque olha só que antes disso o pobre começa a agir como rico, mas rico no sentido do arrogante, rico no sentido de olhar os outros de cima para baixo. E o outro, que vai morrer, que era rico, começa a gastar tudo porque sabe que vai morrer. E aí a condição toda é que quando eles souberam o que ia acontecer, eles mudaram o jeito que eles agiam e automaticamente eles mudaram o futuro. E o que acontece é que aquele pobre que viraria rico se torna tão arrogante que ele não merece mais a riqueza, então ele não fica rico. Ele consegue achar uma meia dúzia de moeda no caminho. E aquele que ia morrer aprende a viver nesse aqui e agora tão fantástico que ele não precisa mais desencarnar para passar por outro, ele vive uma longa vida.
Então, ou seja, o futuro é sempre um lugar onde a gente precisa, igual o karma que a gente comentou, igual o dharma que a gente comentou, não é uma coisa tão óbvia, que a gente olha e fala, bom, veio daqui, vai para cá. A gente precisa entender essas variáveis todas. E à medida que emerge da nossa inconsciência coisas que antes a gente não tinha maturidade para saber, e que hoje a gente tem, automaticamente, vocês concordam que isso vai alterando todo o curso da nossa vida? Porque quando a gente não sabe, a gente age de um jeito, depois que a gente sabe, a gente age de outro. Então, por exemplo, você quer saber quem era, você tem uma briga terrível com a tua mãe, e você quer saber quem era tua mãe na vida passada. Até o dia que a gente não possa saber disso sem deixar de amar a mãe, entende? Ou seja, vai descobrir que a mãe matou o que matou a mãe, por exemplo, hipoteticamente falando. Até o dia que a gente puder saber disso, sem deixar de amar a mãe, a gente não vai saber. Faz sentido? Porque, ou seja, vai criar mais problema e não solução. Agora, a partir da hora que a gente é capaz de amar, capaz de acreditar que aquilo aconteceu no passado, que aquelas pessoas que são espíritos já se transformaram, então essa informação eventualmente emerge da inconsciência. Faz sentido? Então, o fato é que a gente vai lembrando à medida que a gente começa a ter maturidade para lidar com as situações. E aí, outra vez, Nanã tem essa característica de ela ser invocada para a nossa vida, para os momentos onde a gente não consegue lidar e precisa ir para o inconsciente. Tem 2 momentos especificamente que ela age muito assertivamente. Quando a gente nasce e quando a gente morre nessa terra. Por isso que ela guarda os portais. Portal de entrada e portal de saída. Ela guarda. E naquele momento ela pode fazer alguma coisa a respeito daquele ser. Quando ficar muito forte, então perde a consciência. Agora, toda essa linha oriental vai pedir para nós, para que a gente tente estar consciente na hora da passagem. E para que a gente também faça isso pelos outros. Eu lembro que, para o meu pai, especificamente, eu falava muito com ele para que a gente pudesse... Deixa eu ativar alguns modos aqui. Para que a gente pudesse ter esse momento de consciência, sabe? No final, realmente, ele não falava mais, mas a gente conseguia falar gesticulando, piscando, fazendo alguns gestos. Porque isso era importante para o espírito não chegar do outro lado sem saber o que está acontecendo. E aí entra um pouco dentro desse tópico todo, que é a comunicação. Que ontem, então, pensando nisso, falei, bom, acho que é algo para a gente conversar também. Porque muitas vezes, como a gente falou da eutanásia, a gente submete um dos nossos à eutanásia. E nossos é um jeito de falar, né? Porque ninguém é de ninguém. Mas, enfim, para a figura de linguagem, o nosso. Aí, na hora, a gente tem a plena clareza que aquele é o caminho. Até a hora de você voltar para casa, ver a caminha dele, a comida dele, já escutar ele miando no sofá. Aí você já não tem mais certeza de nada. Latindo, mugindo. Daí acabou a certeza de tudo. Já foi tudo pelo ralo. E aí fica uma busca, um vazio de querer a resposta. E só quem pode dar essa resposta, se aquele ser está bem, é o próprio ser. Qualquer outro pode falar, mas você tem certeza que você estava com ele? De repente você confundiu, não era ele. Então tem um lugar aberto para que a gente possa se comunicar com esses seres e religiões diferentes, frentes espirituais diferentes, crenças diferentes, filosofias diferentes, colocam para nós que é possível uma comunicação com eles. Agora a gente tem essa máquina aqui em cima que é tão incrível, essa mente, e ao mesmo tempo aquilo que a gente está falando do defeito e a qualidade, né? Qual é a qualidade? Eu tenho uma mente. Qual é o defeito? Eu tenho uma mente. Porque ela termina impedindo muita coisa. Porque a gente entra num racional, quem aqui nunca teve uma intuição e em determinado momento olhou e falou, que besteira. E lá na frente pagou. Falou, eu sabia. Essas palavras são péssimas na consciência, que a gente olha... Eu estou passando por isso e eu sabia, eu não desviei porque qualquer coisa, porque eu não acreditei. Então, a mente, ela vai com muita racionalidade, na Bhagavad Gita a gente vai ver isso no primeiro capítulo, porque a Arjuna entra de um jeito muito mental na guerra. Ele não entra no coração e definitivamente ele não está no Dharma, que é essa conjunção, vamos dizer assim. Ele não está nesse lugar. E ele é muito convincente para falar, e é isso que a mente faz com a gente. A mente não fala isso é balela para a intuição. A mente, ela intelectualmente prova para a gente que é balela. Só que tudo aquilo é a mente que mente. Então, enfim, essa comunicação disse possível. Ou seja, pessoas diferentes têm experiências com esse instante.
E aqui, com mestres animais, ou seja, já tiveram vários instantes. Eu lembro de uma mestra égua, há muitos anos, foi uma das primeiras que a gente resgatou. E ela chegou no final, ela veio com a perna até o que a gente imaginaria que seria o joelho dela. Na veterinária, se tem algum veterinário aqui, sabe que eu vou estar falando errado, mas, por favor, é só para a gente conseguir entender. Imagina o joelho da mestra égua, e estava tudo rasgado ali do pé para o joelho. E ela vive bem algum tempo, fragilizada, porque levou, sei lá, 8 meses para conseguir fechar aquilo. O Vitor fez um trabalho de curandeiro, veterinário, rezador, enfim. Foi um processo e muita gente ajudando, porque os remédios eram caríssimos. Por fim, ela se cura, só que ela não teve uma vida longa. Eu lembro que quando ela caiu, ela ficava manquinha, né? Ou seja, ela não estava mais firme. E quando ela caiu, tem um mestre burrinho aqui que chama Dom Quixote. E eu estava estudando que naquele dia tinha um círculo do feminino à tarde, e eu estava revendo o estudo que a gente ia fazer. As pessoas iam chegar. E o Dom Quixote, ele ia para trás da casa e ele ficava, sabe, do jeito que burro faz, e gritando, e não sei o que, eu falava, tá acontecendo alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa. Mas não é possível. Quando a gente chegou, ela estava cercada por todos esses seres, por todos os mestres cavalos, guardando ela, porque ninguém conseguia ter a mão para levantá-la. O fato é que depois desse dia ela teve uma decadência muito forte, e o Vitor e eu, a gente não sabia se era o momento de eutanásia ou não, porque quando eu comentei na eutanásia, a gente sempre envolve eles, depois daquela minha tragédia do começo, e o Vitor também, a gente ganhando mais maturidade, porque infelizmente é parte da natureza desse serviço, a gente encarar a morte e a doença. Bom, e aí nesse momento a gente fala, como que a gente vai fazer isso daqui? Que a gente não tinha certeza se ela queria. Se ela queria continuar lutando, e se ela quisesse, a gente ia ceder esse espaço e continuar com ela, ou se de fato estava no momento da gente falar, putz, agora é a hora de ir, realmente, agora você está abrindo mão, eu estou abrindo mão, agora é um outro momento. E aí eu tive o chamado de consagrar com ela, consagrar medicina com ela. Então, eu consagrei e ela consagrou. E o Vitor ficou no mesmo ambiente, guardando o ambiente, porque as duas estavam em um processo espiritual. E ela, então, me mostra uma imagem aonde ela seria muito, onde eu consigo ver ela me dizendo que ela seria muito feliz. É difícil explicar isso intelectualmente, mas todo mundo que já teve uma experiência extrasensorial entende isso. E eu recebo no meu coração que ela vai ficar muito bem, muito bem. Foi incrível. Eu sei que a Ana Paula consagra também, acho que eu já vi alguma coisa. Foi incrível. E eu vi, e qual era? Era uma planície. Tinham muitos mestres cavalos selvagens. E tinha um mestre índio, que era o guardião de todos aqueles mestres cavalos. E ela realmente passava para o meu coração que ia ficar tudo bem, que a missão dela se cumpriu, que ela entendia e que ela demonstrava amor, porque era um ato de retribuição dela por tudo que ela tinha aprendido, porque ela conviveu em vários mundos, ela foi explorada, ela viveu no Vale da Rainha, ela conheceu outras histórias dos amigos que ela fez aqui. Então, muita coisa. Por fim, a gente parte para a eutanásia, não naquela mesma noite, num outro momento. E quando ela levanta, ou seja, quando esse espírito sai do corpo, naquele momento do último, que não volta a inspiração, naquele momento eu sou acometida por uma imagem também. Os mestres animais comunicam muito por imagem, muito, muito. Então é muito comum a gente estar perto deles e a gente receber imagens. É bom também a gente meditar perto deles para deixar, de novo, isso que é a bênção, e também é alguma coisa que atrapalha a bênção, ou seja, essa mente mais silenciosa. Então, eles lançam muitas imagens. E na hora que ela sabe que tem isso, eu escuto o índio falando. Eu sou ela. Ou seja, o que ela me mostrou não era que ela era a guardiã dos mestres cavalos. E ela era o índio. E ela era aquele ser que guardava outros. E ela estava aqui nesse processo todo de chamar outros para esse lugar, essa colônia espiritual, tudo isso. Parece um conto que a gente olha e fala, nossa, eu vim até aqui para escutar uma mulher louca falando disso essa hora da noite. O ponto que eu quero colocar isso tudo aqui é, dependendo do jeito que a gente recebe isso, do jeito que cada um está recebendo isso, já prova para cada um de vocês o quanto cada um consegue ir para fazer contato com um mestre animal ou com uma pessoa que foi. Quanto mais a gente escutar isso e falar, que coisa esquisita. Ou seja, não, isso é um delírio.
Isso é um delírio. Isso vai fazendo, isso só vai falando para a gente, porque não muda a minha experiência. Minha experiência aconteceu e no topo da minha loucura, eu que realizo, ou seja, a verdade dela. Agora, isso pode falar para vocês como vocês reagem para a história, o quanto cada um e cada uma tem esse lugar de conseguir acomodar uma comunicação que não seja feita por boca ou por olho ou aqui por algum gesto nesse mundo. Compreendem isso? Ou seja, quanto mais a gente se abrir para esse tipo de história, é como se a gente fosse trabalhando o músculo da intuição, fazendo isso tudo acontecer. E foram muitas outras histórias, e são muitas outras histórias, e ontem aconteceu uma outra história. Quando eu falo e penso nisso, né, falo, qual é o tema, o que é isso? Bom, vamos falar de comunicação. E deixando também a coisa fluir num jeito que, sabe, que realmente seja espontâneo, e não alguma coisa que eu estou lendo de algum lugar. E fico pensando nisso. E vou dormir, estou ainda na casa dos meus pais, e a mãe do Balu aí, que bom que a Marta está aqui, Marta, que bom. Bom cada uma, que a Marta estava viajando, voltou agora, que coisa boa. Então, a gente perceber que existe essa comunicação e existe esse mundo é algo que vai abrindo possibilidades para nós, porque, de novo, às vezes, é mais fácil a gente resolver aqui antes de fazer passagem. Mas não é sempre que a gente consegue, gente. De novo, às vezes a eutanásia acontece, daí você fica na cabeça e fala, será que deu certo? Queria tanto ter uma pista. Às vezes uma pessoa que a gente teve uma relação mais difícil faz passagem, e depois que a passagem acontece, a gente começa a pensar nas coisas que a gente deveria ter dito, ou nos perdões que não foram ditos, ou até a gente chega à conclusão que a relação era difícil, mas a gente amava a pessoa, e a gente nunca falou eu te amo para a pessoa. Então, ou seja, não dá para resolver depois? Dá, sem dúvida, só que é mais fácil resolver antes, porque o outro cristão está na frente. Porque vocês concordam, só de ouvir a história, a gente precisa já navegar na gente para saber o quanto que a gente está disposto a realmente levar isso adiante na fé que a gente tem. Agora, faça ideia, ou seja, sem isso, tendo que contar com um espaço que, como que eu vou saber o que é imaginação e o que é a minha intuição? Dito isso, ontem, então, vou dormir pensando nesse tema. Começo a sentir muito calor, muito, muito calor. Tiro todos os cobertores, e eu sou super friorenta, tiro todos os cobertores. Não consigo parar de sentir calor. Eu falei, essa menopausa agora chegou para arrebentar. Foi a primeira coisa que eu pensei. Agora é isso, vai ser isso a vida toda agora. Já me falaram quando chega, vai. Mas eu falava, eu nunca senti nada, nunca tive nada disso. Mas está muito calor. Comecei a tirar a roupa. Estava muito calor. Aí me deu um clique. Num momento que é outra vez, é esse lugar que escapa a mente. É um lugar que faz sentido. Eu falei, gente, o meu pai morria de calor. Morria de calor. Eu lembro no inverno, né, que foi essa fase final dele, e a gente sempre estava para ele, você não quer descobrir? Não tá frio? E ele estava todo geladinho, até porque a oxigenação dele era muito baixa, então as extremidades dele ficavam muito frias. E ele falava, não, tá tudo bem. E eu ficava com frio só de olhar para ele. E aquele frio, e aquele lugar fez sentido para mim. E quando eu pensei, é meu pai, foi como se tivesse aberto essa porta e ele sentasse ao meu lado. Num lugar tão pleno e inteiro que não teve nenhum lugar de emoção, de dizer, meu pai, até porque eu nunca senti diferença, ou seja, que a gente tivesse perdido a conexão. E aí eu começo a perceber que a gente não vai conseguir se comunicar por palavras, mas eu tinha certeza que era alguma coisa. E vejam bem que eu coloquei esse tema antes disso. Então, tudo é algo misterioso que vai se colando e se chegando e tudo diferente. E aí, com tudo isso, eu paro e percebo que não vai ser por comunicação e que eu não escuto exatamente, mas que tem algumas coisas que, se eu penso, eu tenho sensações. E aí eu penso na minha irmã, em uma das minhas irmãs que está fora, e sinto que existe uma preocupação. A gente sabia já. Foi uma das coisas que ele pediu para a gente já para cuidar dela. Aí penso na minha outra irmã. Eu recebo como se o portal se fechasse, como se ele não pudesse falar a respeito daquilo. Me causa um certo estranhamento. No meio disso tudo, a Márcia, que está aqui no grupo, ela me mandou um caderno quando eu estava para escrever, e eu estava olhando o caderno, eu falei, eu escrevo isso, eu falo isso, eu não falo isso, e depois eu vou contar para vocês como eu cheguei à conclusão de contar essa história maluca aqui.
Aí, falei, eu escrevo, não escrevo, eu esqueço isso, o que eu falo? E ali, aquela presença ao meu lado. Aí, pensei na minha mãe. Então, da minha irmã, fechou, e era como se eu tivesse perdido, mas a sensação no meu coração era que não posso falar sobre isso. Não era eu não quero, é eu não posso. Eu não posso falar sobre isso. E eu pensei na minha mãe. E quando veio minha mãe, veio um lugar de desespero quase, de você precisa cuidar da sua mãe, você precisa olhar a sua mãe, você precisa... A tua mãe, a tua mãe, a tua mãe. E eu fiquei um pouco mareada, sabe? Uma sensação de estar tonta com a experiência toda. E aos poucos ela foi se dissolvendo. Como uma pessoa que começa a caminhar para longe, sabe? Que às vezes a gente vai vendo ela menorzinha, menorzinha, menorzinha. Era essa sensação, que estava indo para longe. E eu fui dormir com a sensação boa. Então tem, da Raquel não pode falar, da Sara eu já sabia, da minha mãe tem algum alarme em cima da minha mãe que eu preciso prestar atenção. Aí hoje, vindo embora, porque afinal de contas estamos tentando ir embora de São Paulo já há 4 meses, não é de ontem para hoje, daí, nessa hora, toco meu telefone. A minha irmã. Você tá onde? Eu tô com a mamãe ao meu lado, lê o texto. Quem tem família entende isso. Não, você não pode falar no telefone, abre o texto e lê o que é. Eu falei, putz, é abacaxi. Na hora eu falei, abacaxi, vamos lá, mas estava com senso de humor ainda. Bom, a história toda é que ali ela comenta comigo que o câncer que ela lutou agora, no mesmo período que meu pai lutava, o câncer veio de novo. E embora tudo seja muito triste, tudo traz também uma presença espiritual tão bonita. Eu posso olhar o copo meio vazio, que é meio cheio, né? Meio cheio, lascou tudo. Agora, eu posso olhar esse copo meio cheio, que, ou seja, a gente olha a beleza que existe no espiritual, de fazer um pai se mover entre mundos, um marido se mover entre mundos, para pedir para uma filha. A Ana leu o texto que eu coloquei hoje, para pedir para uma filha se mover, para cuidar da esposa dele, que agora ele não pode cuidar. Isso prova para mim de uma beleza tão grande que não existe fronteira e que a gente, embora a gente não tenha sido criado para isso, a gente sim sobrevive à morte, a gente sobrevive a morrer. E todos os nossos sobrevivem também. E que se a gente for verdadeiramente sincero, e sincero a ponto de conseguir calar a nossa mente, para poder navegar nesse mistério, esse mistério será revelado para nós. Porque eu não sou uma pessoa, eu não sou uma médium, eu não sou nenhuma pessoa especial, eu sou uma pessoa que estou tentando tirar o véu da frente da face do que eu sinto que é divino. E eu sinto que cada um de nós é isso aqui. Pode ser que tenham médiums aqui, perdoem, por favor. Ou seja, não é o meu caso, é o que eu estou querendo dizer. E eu sinto que não é o caso da maioria, né? Ou seja, se tem um ou outro, ou seja, a maioria de nós somos pessoas muito bem intencionadas, que a gente quer estudar e quer ver essa face revelada, essa face do divino. Então, se aconteceu comigo, a prova pode acontecer para qualquer um, porque não tem nada de especial comigo. Então, esse canal estando aberto, qual é a resposta que a gente tem no nosso coração de por que a gente não conseguiu o contato? Por onde foi que isso... Daí eu lembro quando eu era muito apegada à mãe do meu pai, e ela morava em outro país. E quando ela foi embora, eu lembro de ter encontrado ela tinha muita gente em volta de alguma coisa, e eu vi uma mão por cima. E ela levantou a cabeça e eu entendi que ela estava no caixão. E ela falou para mim, eu só vim me despedir. E eu acordei. E eu acordei e meu pai me deu a notícia que ela tinha ido. Então, eles têm a capacidade de se comunicar com a gente. Quando a gente fala do mestre animal, a mesma coisa. Eu não vou ocupar o tempo de vocês a noite inteira, mas eu posso falar de várias passagens de mestres animais que procuraram a gente depois, para falar de alguma experiência, como eu já citei aqui, de Krishna. Então, o fato é possível se comunicar, é possível falar. Então, qual é a história toda? Se você tem alguma coisa para falar, fale. Fale porque eles são capazes de ouvir. Lembrando que a reencarnação deles, o momento que vai apagar a memória de quem eles estiveram na Terra, é quando eles reencarnarem. A gente, segundo o tibetano, a gente tem esses 49 dias que o espírito fica pronto para a próxima. Para a próxima pode ser a próxima encarnação, ou o sujeito vai ter que passar por uma colônia espiritual de qualquer tipo de refazimento para conseguir encarnar de novo.
O fato é que, enquanto o espírito ainda não reencarnou, a referência que ele tem é o nome que ele usava na Terra. Ou seja, é possível chamá-lo. Chamá-lo não significa amarrá-lo ao pé da cama ou começar a sentar com ele à mesa para jantar. Não é isso. É simplesmente, do mesmo jeito que a gente tem alguém muito longe e, de repente, a gente tem a oportunidade de receber aquela pessoa na nossa casa, um dia, uma noite, quando quer que seja, a gente recebe. E a gente sabe que em determinado momento, aquela pessoa tão querida vai levantar e falar, eu preciso ir embora. E nessa hora, a gente não vai trancar as portas, amarrar a pessoa em algum lugar, a gente vai falar, vou sentir saudade. E a pessoa vai embora. É assim de simples. Então, a gente não precisa ter um lugar de... Estou segurando alguém. Não, não está segurando, porque é livre, a porta está aberta. A porta está aberta. E, às vezes, inclusive, deixar para esse ser essa segurança de que a porta está aberta para que ele possa se aproximar com uma maturidade da gente aqui, saber que ele vem e ele vai, porque o tempo dele aqui com a gente já passou. E agora é um tempo de visita, porque ele mora longe. E em determinado momento, a gente vai encontrar de novo quem acredita em reencarnação, mas não vai ser desse outro lado, já vão ser os dois aqui. E tem casos, tem um romance muito bonito e muito antigo que chama As Duas Vidas de Audrey Rose. Eu li esse livro quando era adolescente, esse livro me causou uma sensação, tem um filme dele também, e basicamente o sujeito faz contato com o espírito da filha que morreu no incêndio, com ela já encarnada. A experiência foi tão forte para ela que ela consegue levar como um trauma. Ela entra num transe e ela consegue reproduzir as causas da morte lá atrás. Só que o pai fica procurando ela por um outro lado, depois é uma coincidência cósmica que os dois... Moral da história, esse contato acontece quando existe o desencarnado, mas também quando o desencarnado já volta encarnado. E qual seria isso? Ou seja, um lugar onde você tem um agradecimento sincero por aquele ser, onde você verdadeiramente diz, eu te amo. A gente já sentiu em algum momento no nosso dia ou na nossa vida como se tivesse passado alguém correndo por nós e dado um beijo na gente? Um beijo fraterno, sabe? A gente... Mas quem foi? Nossa, que bom. Nossa, mas estou me sentindo tão bem. E a gente não viu ninguém. De repente, alguém ainda no nosso antigo endereço, mandando para nós uma oração sincera. O que a Índia ensina, de maneira geral, é que nenhum ato de amor se perde. Nenhum ato de amor. Então, não existe fronteira do morrer, do nascer, do desencarnou, do céu, do bardo, do inferno. Não existe. A partir da hora que existe amor, está tudo transcendido. Tudo. E aqui deixo isso por quê? Porque muitas vezes a gente, de novo, quer saber. Existem casos e casos e casos. Se vocês procurarem na internet, existem incontáveis casos de pessoas que conseguiram comunicação. Então, se existe um desejo sincero, de novo, é um amigo que vem, mas a porta está aberta. E ele vai. E se ele não puder mais chegar, porque ele está nessa outra vida, abençoa essa outra vida dele. Agora, não termina algo que ainda pode reverberar. E se existem perguntas sem respostas que só esse ser pode dar, se existe algo que foi dito e que precisa ser melhor elaborado, ou algo que não foi dito e que precisa ser falado, que possa se dizer isso com o coração aberto. Porque embora a gente não veja, a gente não escute, a gente não, do mesmo jeito que acontece aqui, essa realidade existe. A gente sente coisas, não precisa falar dos mortos, a gente sente dos vivos, não é? Quando a pessoa chega perto da gente, a gente, às vezes, não eriça o pelo, a gente não, isso aqui, dá uma coisa na barriga, então a gente sente. E o sentir é o mesmo, não importa quem vai estar na nossa frente, se vai estar encarnado ou desencarnado. Agora, o fato é que a gente precisa se abrir para isso. E essa, para mim, é a grande questão, ou seja, o quanto realmente a gente está disposta a se abrir para isso. Porque não é que tudo isso não existe, está do lado, está simplesmente, se portal se fecha, porque a gente simplesmente diz isso é besteira. Se você tem um ente querido, pessoa, que foi embora, essa pessoa pode chegar até você através de um mestre animal. Existem muitos relatos, porque o mestre animal é um servidor puro.
Ele tem um amor incondicional. Então, é aquela coisa de... Pergunta isso do mestre Cavalo algumas vezes, né? Falou, não, mas o mestre Cavalo gosta de ser montado ou não gosta de ser montado? Você pensa assim, você gosta de subir uma geladeira nas tuas costas até o terceiro andar com teu melhor amigo? Não, mas você faz porque ele é teu melhor amigo. O mestre Cavalo é igual. Então, da mesma forma, a gente pede coisas para eles. Então, se tá do outro lado, você pode fazer uma coisinha para eles. Eles entram, essa energia vem neles. Então, muitas pessoas que terminam perdendo alguém, eventualmente tem na natureza um momento onde elas sentem aquele ser outra vez. Seja através da presença de um mestre animal ou na presença mística dessa mãe natureza. Coisas que acontecem e que realmente dizem no coração, não racionalmente, que aquele ser está perto. E se foi um mestre animal que fez a passagem, a qualquer momento você pode chamar por ele. Se ele não reencarnou ainda, ainda mais, o Chico Xavier dizia que os mestres animais especificamente, até o reencarne, eles ficavam, inclusive, como se fossem, como posso dizer isso? Guardiões da mente da gente, ou seja, se a gente fosse sofrer algum ataque, o mestre animal desencarnado ia lá já tirar satisfação, porque ele protege a gente. Porque ele tem essa sensibilidade, esse lugar de serviço. Então, se você foi muito ligado a ele, a ela, e ele não, ele que não reencarnou, a chance que ele esteja perto de você é imensa. E não porque ele está atrasado ou preso, porque ele cumpriu, está esperando qualquer coisa, e agora, então, ele está ali disponível. Às vezes, para começar essa comunicação, acende uma vela chamando o ser pelo nome que você conhece. Antes de dormir, deseja que esteja tudo bem. Se você tinha o hábito de dar uma comida, um doce, o que quer que seja, para a pessoa, para o mestre animal, também oferece isso. Oferece isso, porque é uma forma de você chamar aquele ser outra vez. Tiveram que vender aliança de casamento, por exemplo, passaram anos e compraram outra. Meu pai achava que não precisava, e a minha mãe sempre pedia. Ele faleceu dias aqui após... Minha mãe escorregou numa pedra e caiu. Minha mãe viu algo dentro da pedra, tinha uma aliança. Que lindo. É lindo tudo isso, né? Como o mistério vai arrumando todas as coisas. Mensagem que está no chat. Então, gente, se existe algo que você fazia por essa pessoa, por esse ser, você pode fazer agora. Porque vai ser como se fosse um convite para esse espírito te visitar. No começo é possível que você sinta que só você fala. Ou seja, que é um monólogo. Você fica falando e algumas vezes você fala, nossa, agora sim, escutei uma louca e estou 2 vezes louca, porque estou fazendo... Aí, aos poucos, isso vai cedendo para um espaço onde você começa a sentir coisas. E você vai falar, bom, tudo bem, mas sou eu que estou sentindo agora. Não tem ninguém aqui, eu estou sentindo. E isso tudo vai começando a abrir a nossa consciência, o nosso coração para outras possibilidades. Vai começando a trazer para nós chance. Tem gente que escuta o ser falando como aqui a gente está. Poderia falar se todo mundo tivesse com o microfone aberto. Tem gente que vai ter a imagem, tem gente que vai ter a sensação, como foi essa experiência de ontem. A imagem como a mestra peregrina passou. Então, tudo isso está muito presente para quê? Para que esse elo possa ser aberto. A gente não precisa necessariamente fechar esses portais. Esses portais, eles podem ser acessados. Só que a gente precisa entender que, diferente de alguns outros portais, a gente não pode ficar do outro lado. Ou o ser não vai poder ficar desse lado. Se isso acontecer, vai ser momentâneo, vai ser uma experiência de quase morte, ou vai ser uma experiência de um ser, um espírito que fica perdido aqui na Terra por algum tempo. Mas o fato é que em tempo a vida anda. Então a gente precisa entender que esse portal aberto é uma coisa momentânea. E principalmente a gente entender qual é a intenção que a gente quer. É um capricho nosso falar com aquele ser? Não, não é um capricho. Então fale. Porque seria como pegar o telefone às 3 horas da manhã e ligar para alguém que está dormindo no outro lugar, depois de ter trabalhado muito, passado por um monte de coisa, e falar, eu só liguei que eu estava com vontade. Eu só vou ligar o telefone na sua cara e falar, esquece meu número. Então, ou seja, se for um capricho, não. Agora, se verdadeiramente tiver algo que vá facilitar aquele espírito a continuar, e vai facilitar, às vezes, pelo que ele dá, porque, de repente, o que você espera dele é algo que só vai trazer um benefício para você, mas como ele te ama, ele vai querer te dar isso, entende? Mas é totalmente diferente de capricho. É um lugar que resolve, é um lugar que limpa, é um lugar que liberta, é um lugar que deixa aí.
Então, eu queria colocar tudo isso aqui para vocês, porque ontem, enquanto eu olhava para o caderno que a Márcia mandou, enquanto toda essa experiência reverberava em mim, e eu pensava comigo, dizia porque o conteúdo seria totalmente diferente se isso não tivesse acontecido, eu pensava, eu falo ou eu não falo? E aí, gente, sabe qual é a conclusão que eu cheguei, como tantos outros estudos? Que a gente geralmente não fala sobre isso. Eu lembro quando tudo começou a acontecer com meu pai, que eu falava, quem me preparou para isso? Quem me preparou para limpar o bumbum do meu pai? Ninguém falou isso para mim, que isso seria uma possibilidade. Ninguém falou isso para mim. Agora estou eu tendo aqui que resolver tudo isso ao mesmo tempo. Então, ou seja, se a gente fala a respeito das coisas, a gente tem chance de criar uma vida nova. Agora, se a gente não fala, então, ainda que eu possa estar aqui despida de alguma lucidez para vocês, ou seja, ainda que eu possa ser, de alguma maneira, percebida como uma pessoa sem qualquer tipo de sanidade para conviver na sociedade, ou qualquer outro adjetivo que vocês queiram usar, eu sinto que ainda assim existe um potencial aqui de algo que a gente não tem outros lugares para compartilhar. E de algo que a gente precisa naturalizar a fala. A gente não pode continuar vendo tanta morte no mundo, vendo os mestres animais morrerem, e aquilo ser uma insensibilidade para nós. E a gente continuar vendo os nossos, e a gente eventualmente morrer como um tabu, algo que a gente não fala a respeito. Um luto que a sociedade não deixa a gente viver, porque, de novo, o boleto está chegando ali no dia seguinte, estão indo lá cancelar o CPF, então corre para o banco para fazer qualquer coisa. Ou seja, toda aquela coisa, não, ó, tem que fazer logo, senão não vai ter a pensão, senão vai passar de 15 dias. Quem está com cabeça para fazer a pensão depois que acontece o negócio, pelo amor de Deus? Tem que fazer inventário. Não, inventário tem que fazer logo, senão demora 18 anos. Para, pelo amor de Deus, já pensou sofrer. Então, eu noto que enquanto a gente não falar sobre tudo isso, e a gente, cada um de nós, aonde a gente representa essa sociedade, porque cada um aqui representa essa sociedade, enquanto a gente não falar dessas necessidades, enquanto a gente não se sujeitar ser estranha ou esquisita ou o que quer que seja, as coisas não vão mudar. É nessa partilha realmente genuína, autêntica, franca, que as coisas podem acontecer. Que daí, eventualmente, alguém que fez a passagem, a pessoa vai estar ali sentadinha e vai acontecer um abraço e ela não vai sair com medo, achando que tem um demônio na casa dela ou que ela está tendo um ataque esquizofrênico. Ela vai conseguir acolher aquilo, ou se alguém fez a passagem, o mestre cachorro fez a passagem, o mestre gatinho fez a passagem, e de repente ela vai estar ali, ela vai escutar um miau, e ela vai escutar um latido, e ela não vai se assustar, e ela não vai achar que ela está louca, porque a gente conseguiu normalizar tudo isso. E normalizando tudo isso, a gente também se prepara melhor para a morte, porque a morte deixa de ser esse enigma atrás de uma porta fechada, que a gente não tem acesso, que a gente não pode ter acesso. A gente tem acesso. Nesse momento estamos morrendo. A vida ela vai ensinando a esse enfrentamento em cada ciclo que ela fecha. E olha só como a nossa sociedade tem dificuldade em fechar ciclo. Olha como existe apego, como esses finais de ciclo são difíceis. Quem aqui nunca, para sair do emprego, para sair de um relacionamento, para começar, tem tanto tabu. Então, a minha decisão, de novo, de contar, de falar, de compartilhar nesse lugar vulnerável, de poder receber algum julgamento, o intento primeiro é para que a gente naturalize o espírito, para que a gente normalize o morrer, para que a gente tenha um canal aberto com o mistério, com o infinito, com essas forças, para que a gente possa, de fato, continuar a viver e não pensar que a morte é o fim. Ou seja, se você pensa também que uma relação tua acabou e que você resolveu porque o fulano morreu, desculpa, não é isso. A gente costuma falar com muito senso de humor, para a gente não encontrar a pessoa de novo, ela tem que ser de tal forma para a gente que a gente não ama nem muito ela e nem pouco. Porque se ama muito, vai encontrar. Até aprender a amar, o que tem que amar. E se for pouco, também vai encontrar de novo, porque amou pouco e tem que amar como a ti mesmo. Então, o senso é equalizar isso tudo. E a gente precisa aprender, a gente precisa tirar os tabus da nossa sociedade. E a morte é um grande tabu. E por ela ser um tabu, a gente sofre demais. A gente sofre agora de novo. Quando nosso amigo sai pela porta e ele vai morar numa outra cidade e ele vai para longe, a gente sofre. A gente sente saudade. A gente cultiva aquela presença, mas é saudável.
A menos que a gente tenha algum desequilíbrio de querer que a pessoa não vá embora, enfim. Mas comumente falando, a gente fica feliz pelo caminho do outro. E a morte é simplesmente um caminho do outro que segue. Só isso. E que a qualquer momento, quando a gente fala... Porque, ao contrário, quando o sujeito muda de cidade, para ele responder, tem um corpo físico. Então, ele precisa ouvir no corpo físico. Ele precisa, de alguma forma, pegar um avião, um trem, um ônibus, ele precisa andar, para chegar até você. Quando está no espírito, é só o coração fazer assim, ó. E o ser aparece. Não existe nenhuma fronteira. Nenhuma. Então, outra vez, eu espero que a gente possa normalizar isso, que a gente possa falar mais a respeito disso, que a gente não tenha medo de se expor. Obviamente, eu não estou falando disso para qualquer audiência, ou seja, eu noto que a gente chegou até aqui justamente por causa desse tema. Então, seria até injusto não falar a respeito disso. E que a gente possa se debruçar nisso tudo, se debruçar para que, outra vez, acertar contas, viver com mais leveza, deixar ir, deixar chegar, mas viver de um jeito diferente do que a gente tem vivido, sem tanta mágoa, sem tanto ressentimento, sem tantas coisas dentro do coração da gente, que a gente só vai descobrir depois quando somatiza qualquer coisa. Viver de um jeito onde a gente possa terminar com menos vergonha, com menos culpa, com menos arrependimento, com mais trabalho feito. Caminhar sem ter que baixar os olhos quando encontrar com o mestre do outro lado. Quando a gente encontra, ai, meu Deus, eu esqueci, sabe? Então, tem que olhar o mestre só gratidão pela oportunidade. Mas não olhar o mestre do outro lado, quem quer que seja, e falar, ai, será que tem outra rua para eu andar aqui no céu? Entende? Se a gente poder sustentar isso de um jeito digno, que passou pela Terra sem perder o tempo. Então, era essa minha mensagem hoje, acho que me estendi muito, peço desculpas, mas realmente não tinha como, a Mar comentando aqui alguma coisa, agora que eu estou apoiando no laptop, não tem Cristo que me ensine a não mexer no laptop achando que eu estou mexendo no celular. A ideia da cabeça erguida é muito maravilhosa, exatamente, a Margot miando, a Adriana comentando da mestra Margot. Então é isso, gente, caminhar de cabeça erguida. É isso, a gente não veio aqui para rastejar, a gente não veio para sentir vergonha, a gente não veio para viver nesse arrependimento todo. Tomara que reverbere aí no coração de vocês e, reverberando, que vocês possam, outra vez, manter esse portal aberto. Só vai para a inconsciência, assim diz Nanã, se a gente não sabe lidar. É igual criança. Criança tem um monte de coisa no inconsciente, não é assim? Porque não sabe receber aquilo. À medida que vai crescendo, a gente vai entendendo, vai tendo os resgates. A gente não precisa viver desse jeito. A gente tem uma consciência que é maior do que a gente consegue quantificar. Muito maior. Então, o que a gente tem para fazer é simplesmente aceitar. Aceitar uma grandeza, uma luz que toma conta da gente. Porque, como a gente falou naquela partilha, não é a gente que é aquela luz que é a gente. Isso muda tudo. Se a gente pensa, eu sou Deus, que foi a discussão toda, né? Ou seja, não foi uma discussão, foi uma partilha. Eu sou Deus, é diferente de falar, Deus sou eu. É um lugar bem humilde, é um lugar que é do veículo, de novo. Toma conta. Se a gente fala, eu sou Deus, é como se o microfone falasse, olha a música que eu sei cantar. Que música você sabe cantar? Agora, não. Quando a gente fala, Deus sou eu, o microfone canta barbaridade. Porque se canta através dele. E a gente precisa saber o nosso lugar. Saber o nosso lugar dentro desse mistério e, como humilde peregrino, sair andando com o peito aberto, com a cabeça aberta, para poder receber tudo isso. Então, hoje em especial, quem tem um ente querido ido, eu vou pedir para que a gente invoque esse ente querido. Quem não tem um ente querido ido, que não sente fazer isso, pode simplesmente se abster da meditação, ou também pensar em um mestre animal, por exemplo, de abatedouro, que geralmente é só um número. A gente pode aproximar esses seres, pessoas que morreram em situação de vulnerabilidade extrema, como pessoas em situação de rua, que fazem passagem tantas vezes sem que sejam identificadas.
A gente não precisa pensar necessariamente em alguém nosso, tá? Então eu só quero que a gente tente fazer esse exercício de chamar para que a gente comece a sentir de novo uma presença. A Jetsuma fala, a gente vai na academia, mas na hora de meditar a gente acha que vem tudo por graça. Não, tem que praticar meditar, tem que praticar rezar, tem que praticar abrir a cabeça, tem que praticar essa sensibilidade. Aí vai criar músculo para tudo isso. É igualzinho na academia. Pedir para a gente alinhar a coluna, tá? Gratidão pelo espaço para que a gente pudesse falar a respeito de tudo isso. Ele seja está firme aqui. Mantém nossa coluna ereta. E as respirações, elas vão pausando a mente. Cada expiração sopra para mais longe o próximo pensamento. Pensamento atual, pensamento que já foi. Criando um espaço vazio. Um campo onde o mistério possa ser revelado. Cada pensamento é como um móvel nessa sala gigante. E cada respiração é a força necessária para mover esses móveis, essas respirações, para fora dessa sala. Até que essa sala seja o campo, até que essa sala seja esse espaço, esse vazio. Capaz de receber. E capaz de saber. Saber porque sente, não porque intelectualiza. Cada respiração acalma, portanto, essa mente. Cada respiração cria esse campo, sustenta esse campo. Cada respiração permite que se revele, que se sinta, que se conheça através do coração. E a gente respira fundo, cada uma de nós. Sentindo o corpo. Sentindo a postura do corpo sobre o chão, ou para quem estiver sobre uma cadeira. E através das sensações, cada um de nós entende que sabe que está sentado, não porque foi dito. Sabe-se que está sentada, não porque foi intelectualizado. Mas por morar no teu corpo, você sabe que você está sentada, que você está sentada. É o saber cognitivo. Não é o saber intelectual. E essa cognição, diretamente ligada ao que se sente. E esse campo sereno, esse vazio, esse coração, essa mente que se abre. Tudo isso acomoda a chegada de energias, de sensações, de presença. A presença do amor é invocada aqui. A presença do amor que transcende o corpo físico, o tempo e o espaço, e que é passaporte, chave, abertura de portais para qualquer dimensão.
Aqui a presença do perdão é invocada. Para que você possa perdoar o outro, para que você possa perdoar a si mesmo. Aqui a presença da espiritualidade é invocada. A espiritualidade como cada um a conceba. A espiritualidade necessária para que esses portais se abram, ainda que momentaneamente. Para que perdões possam acontecer. E amor possa transcender qualquer tipo de amarra, de nó. Aqui a presença da Mãe Natureza é invocada. Para que através de mestres animais, para que através de elementos dessa Mãe Natureza, como a força das águas, o soprar dos ventos, o calor do fogo, a presença da Mãe Natureza, para que ela possa agir como mensageira entre mundos, provocando sensações e através dessas sensações que se conheça o que a mente não consegue pensar, o que só o coração pode sentir. Nesse campo, é invocado nosso ente querido, nossos entes queridos, pessoas, mestres animais que conhecemos ou não. São convidados para que cheguem e para que possam ir, quando assim quiserem. Através da tua respiração, você se firma para que esses seres, quando chegarem, possam ter a liberdade para expressar a alegria, mas também algum tipo de conflito que ficou nesse coração e que pode, através desse campo, ser resolvido. Aqui nesse campo, qualquer manifestação é em nome do amor, do perdão, da dissolução do karma. E respira-se profundo, sentindo. E a presença dessa mãe natureza, a presença da espiritualidade, a presença do amor, a presença do perdão. Abrem as portas e os portais, abrem os corações e abrem as mentes. Para que através da vibração do mantra, quando ele for entoado, que a comunicação seja feita. Não de uma pessoa para um mestre animal, de um mestre animal para uma pessoa, para pessoas e outras pessoas, para mestres animais e mestres animais. Mas que haja comunicação entre espíritos. Que até o espírito do fogo fale com cada um, com cada uma, para lembrar a necessidade e a importância que a tua chama permaneça acesa. E esse mesmo amor, esse mesmo perdão, essa mesma espiritualidade, Mãe Natureza, toda essa presença varre e limpa qualquer medo, qualquer culpa e qualquer capricho, direcionando essas vibrações para as mais altas cortes espirituais e celestiais, para que possam nos amparar, para que possam nos assistir, para que possam abençoar, para que seres sejam libertados,
para que corações fiquem tranquilos e que mentes concebam o que antes não se concebia. Finalmente, aqui invocada, a guardiã desse portal já citado, aqui ativada não como religião, mas como uma guardiã mitológica, filosófica, da morte, do morrer. Que o campo propicia a coragem necessária para cada espírito, encarnado, desencarnado, propicie oportunidade. Oportunidade tão auspiciosa que não existe medo nem escuridão. É Nanaburuque, Nanaie, é Nanaburuque, Nanaie, é Nanaburuque, Nanaie, 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 Nanaburuque, Nanaie. Nasci na lama cura ancestral, é de terra o meu corpo, oiê. Quando a mente apavora, Senhor, é tua luz que no silêncio vem reger. É Nanaburuque, Nanaie, Nanaburuque, Nanaie, Nanaburuque, Nanaie, 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 Nanaburuque, Nanaie. Varrida canta toda a história. Se sou poeira, sopra o vento pra me ver. Todo mal que vem vai embora. Quem me guarda é Nanaburuque, é Nanaburuque, Nanaie, é Nanaburuque, Nanaie, é Nanaburuque, Nanaie. Nanaie, 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 Nanaburuque, Nanaie. Não há começo, não há final. Espiral em movimento vai crescer. Me liberto do corpo de agora no chão, me desfaço outra vez, vou nascer. É Nanaburuque, Nanaie, é Nanaburuque, Nanaie, é Nanaburuque, Nanaie, 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 Nanaburuque, Nanaie. E sentindo realiza o que é possível saber. E sabendo que a mente funcione em função do que sabe, regendo comportamentos, mas não fingindo saber simplesmente porque pensa. Que esse portal aberto te leve ao coração. E com teu coração aberto,
que você acesse por essa mesma porta, a porta do coração de cada um dos seres, e assim se encontre nesse solo sagrado do mistério, e possa com cada um deles, com algum deles, se comunicar, rezar, agradecer, seguir. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya,
Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Namah. E escuta o que esse silêncio tem para te dizer, através da vibração que toma conta desse campo.
Inspirando e agradecendo a sustentação do campo, a abertura dos portais e o cultivo dessa abertura através do coração. No teu coração a chama, no teu coração o altar, no teu coração o portal. Teu trabalho é manter o teu coração aberto, pulsante, amando, perdoando e a serviço. E assim, no mistério dessa existência, as revelações nesse altar, nesse portal, no solo sagrado do coração de cada um. Cada revelação se fará. E então o conhecimento. Não porque concluímos, não porque intelectualizamos, mas porque sentimos. E que sentir nos baste. Seres vivos da floresta, venham iluminar. Estou aqui, estou cantando, estou aberto para me curar. A floresta traz mistérios e pedimos vossa proteção. Nossos medos vão sumindo e vai se abrindo o nosso coração. Nossos medos vão sumindo e vão se abrindo os nossos corações. Inspirando. Expirando as palmas juntas. Toma um minuto para agradecer a oportunidade que a gente tem de falar sobre isso, sem ressalvas, sem reservas. E esse agradecimento vai para os mortos, para os nossos antepassados que lutaram para que círculos como esse pudessem acontecer, sem que fosse no nosso caminho a perseguição, o fogo, a exclusão. Aos mortos que vivem através de nós. O nosso agradecimento. Namastê. Abrindo os olhos. Muita gratidão, gente. Graças por essa partilha. Sintam-se abraçados, abraçadas. Que reverbere, que voe aí dentro e através de vocês. E que traga paz para cada coração. E que leve paz também. Muito agradecida por essa dinâmica e por cada um dos nossos encontros. Amanhã nos veremos de novo. Namastê.